eu sempre falei aqui a importância da geopolítica, né? O Gustavo Machado fala que geopolítica é pseudociência, eu acho engraçadíssimo. Uma bobagem calculada, né? Mas eu sempre falei aqui da importância da geopolítica, não ignorar a posição geográfica do capital, né? Aonde ele está sendo produzido, qual é o centro do capitalismo, quais são as suas margens, etc, etc, etc. Então eu sempre fui arriguiano por excelência, mas nunca me disse arriguiano. Agora, retornando a esses textos, eu estou me encontrando enquanto arriguiano. Só faz, quer dizer, falta na obra de Marx, e falta mesmo, ele perder tempo mostrando essas transições, embora ele fale delas, tá? Ele fale delas de maneira muito clara. Né? O desenvolvimento do capitalismo é o desenvolvimento da estrutura das cidades comerciais, e aí a gente está falando daquilo que permitiu a renascença cultural, porque antes de acontecer uma renascença cultural no século XIV, XV, tem o desenvolvimento de uma renascença citadina, uma renascença comercial, que acontece, inclusive, especificamente por causa das cruzadas, aonde a produção de Gênova e Veneza, dos barcos e da estrutura daqui para lá, né, da gente ir de Itália para o Oriente Médio, criou as redes comerciais necessárias para o desenvolvimento da base mercantil, desenvolvimento dos primeiros sistemas financeiros complexos italianos, etc, etc, etc. Tá? Então, eu não tenho dúvida de que o primeiro ciclo econômico pode ser chamado esse aqui, que de estrutura de capital, pode ser esse baseado na estrutura de Gênova. Né? Ele coloca como centro de Gênova. Talvez eu discorde dessa associação de que o centro do sistema seria Gênova. Né? Eu diria que dá para colocar mais capítulos nessa coisa, que o sistema central mesmo é Veneza, e que, na verdade, o sistema como um todo não é exatamente centralizado numa única cabeça, seria melhor dizer assim, pensar, em vez de um cérebro central, como Gênova, como centro, você pensar em neurônios, né? Neurônios, pensar em estruturas centrais. Então, tem uma estrutura central em Gênova, outra estrutura central em Veneza, e outra estrutura central, e a principal, mais forte de sistema econômico mesmo, né? Em Florença, né? Que é, inclusive, onde vai dar a base do renascimento cultural é ali, o início do renascimento cultural é ali, e não é à toa que é ali, né? A base do renascimento cultural é ali exatamente porque você tinha um sistema financeiro complexo que dava acumulação de capital que servia para você financiar artes e trelas, né? Artes e trelas. Tá certo? Então, o que eu quero mencionar para vocês é o seguinte, eu estou bastante concentrado na Itália por agora, e nesse momento exatamente estudando o processo de renascimento, que vai dar a base, o renascimento comercial, não cultural. Eu estou dizendo que o renascimento cultural, lá para a altura do século XV, XVI, esse renascimento que começa no século XIV, o cultural, ele só é possível por causa do renascimento mercantil, ou seja, o renascimento cultural vem a reboque do renascimento mercantil, ainda na época dos cruzados. Então, e na verdade é isso que eu quero comentar, tá? O camarada falou assim, aprendi no Assassin's Creed 2 do Ezio. Pois bem, aqui que eu queria chegar mesmo, tá? O renascimento cultural do Ezio, tá? Do Ezio. Vamos lá. O capitalismo concentra poder. Ele concentra poder. Todo mundo sabe que concentra poder. A leitura marxista é de que essa concentração de poder acontece e é tudo desorganizado. O poder acontece, a concentração de poder acontece. Se a concentração de poder acontecesse, se todo mundo controlasse tudo, quando concentrasse esse poder, o resultado que você tinha que tirar era que os grandes primeiros estados gigantescos modernos deveriam ser na Itália. Não são, né? Não são. A Itália só vai se unificar no século XIX, né? Não é isso? Então, não há exatamente um controle. Há poder concentrado, mas controle não há. Essas cidades comerciais, como Veneza, como Gênova, que são cidades comerciais, são cidades burguesas em seu sentido próprio. São pequenas republiquetas semi-independentes do Sacro Império Romano Germânico,
para todos os efeitos, o Sacro Império Romano Germânico não manda porra nenhuma nesses locais, eles têm legislação própria, governo próprio, e são mantidas por estruturas administradas e regras escolhidas pelos comerciantes que lideram aquelas cidades, certo? São cidades burguesas em seu sentido natural, certo? O exemplo mais claro de nascimento de cidade burguesa são essas cidades comerciais como Veneza e Gênova. Elas, ou como Florença, que é também um exemplo nesse sentido, que tem uma regra própria, que tem uma independência, que tem um exército próprio, etc, etc, etc. Isso são cidades burguesas clássicas, né? Elas não controlam todo o fluxo, elas concentram poder, mas isso é feito num sistema caótico e de competição. Sistema caótico e de competição. Para acontecer a transição, por exemplo, quem fez as grandes navegações aqui, o primeiro que chegou aqui, Colombo, né? Colombo veio de onde? Veio de Gênova. Exatamente porque, para ser grande comerciante, nessa saída da média entrada na moderna, era muito comum você ser um grande comerciante, um grande mercador, saber a estrutura, ter sido educado, ter dinheiro, para poder fazer grandes navegações. Vi de Gênova, natural. Mas ele veio pedir dinheiro de alguém, porque tinha nascido uma nova capacidade de estruturação, que o grande Estado de tendência absolutista, ele consegue tributar todo mundo e financiar. E aí ele vai primeiro em Portugal, inclusive, não consegue, porque Portugal diz não sou doido, e aí vai na Espanha, e na Espanha ele consegue o financiamento. Então, o que nasceu de novo em relação ao capitalismo, essa formação inicial, esse protótipo de capitalismo que tinha em Gênova e Veneza, que nasceu de novo a capacidade do Estado moderno fazer grandes tributações e financiar grandes expedições como essa, certo? Você tem um dinheiraço sobrando para fazer esse financiamento, e, inclusive, Espanha e Portugal tinham capacidade de pedir para os financistas italianos. Mas aí o poder político vai deslocar-se, porque nasceu uma ferramenta nova, que é o Estado moderno. O Estado moderno tem uma capacidade tributária muito grande e que vai dar a capacidade para Portugal e Espanha saírem na frente no processo colonial. Portugal primeiro, Espanha logo na sequência. Depois vai se desenvolver nesse ciclo aqui, então ele não fala de Portugal e Espanha, né? Ele não considera o nascimento do Estado moderno dentro desses ciclos, mas eu considero. O nascimento do Estado moderno não é suficiente para vencer o sistema de acumulação do sistema holandês, que ao invés de você tributar, vai nascer uma nova ferramenta. Ao invés de eu tributar e financiar as navegações, eu vou jogar o projeto da navegação no mercado financeiro. E aí eu posso tributar, né? Ou seja, acumular o dinheiro, pegar o dinheiro acumulado, não só das cidades que eu administro, mas de investidores além da minha fronteira. Aí você tem capitalismo de verdade. Na estrutura holandesa, é capitalismo mesmo. As instituições do capitalismo mesmo, mercado financeiro, administrado por um Estado centralizado, que coloca empresas privadas em jogos de apostas de futuro. Nesse sistema, no holandês, é clarissimamente um sistema de financiamento, de atividade que é tipicamente estatal, colonização, mas feita de forma privada com capital internacional. Aqui é capitalismo mesmo. Na Holanda, isso é muito claro, é capitalismo do jeito que a gente conhece. Tá? Na Holanda é capitalismo do jeito que a gente conhece. E consegue vencer a potência anterior. A Holanda era uma extensão do território Habsburgo espanhol. Consegue se soltar do Império Habsburgo e ainda consegue tomar quase todas as colônias na Ásia. Então aqui a gente está falando de núcleo do capitalismo global mesmo. E nessas disputas coloniais, você precisa tributar e ir para disputa, tributar e ir para disputa, tributar e ir para disputa. A Holanda inventou um sistema diferente. A gente vai fazer essa empresa e essa empresa vai dar retorno. Então eu consigo captar recurso na Europa inteira. É diferente o sistema, percebe? Não era assim aonde? Nem na Inglaterra, nem na França. Então a Inglaterra e a França continuam entrando em guerra, precisam financiar. A crise de financiamento da guerra, típica do processo colonial, da disputa colonial, vai fazer cair a Inglaterra primeiro e a França depois.
colocando as pessoas para serem os grandes donos de capital, primeiro na Inglaterra e depois na França, para usurparem a posição de administração do Estado, criando parlamentarismo na Inglaterra e tentando criar uma monarquia constitucional na França. Esse processo é o que a gente chama de revoluções liberais. Do ponto de vista ideológico, elas são liberais, mas elas têm um ponto de vista mecânico também, que é, dentro do século XVII inglês, se você quisesse ir para a disputa colonial, você precisava de financiamento. Você estava em guerra com a França, você estava em guerra com a Espanha, depois começa a ter treta interna na Escócia e depois na Irlanda. Você precisa financiar. Como é que você financia? Você precisa pedir para cidades enviarem mais dinheiro. Por isso a convocação do parlamento, que já existia desde o período medieval, você precisa fazer a convocação do parlamento. E o parlamento vai se negar, porque ele não concorda. Então você está perdendo poder político. Entenderam? Quando Carlos I não consegue lidar com o fato de que ele tem que financiar e o parlamento não quer, rompe-se politicamente o sistema. Certo? Que foi a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é um desdobramento do fato de que a Inglaterra não tinha condições modernas de financiamento, né, no sentido holandês, é isso que eu estou dizendo, não tinha ainda, e no final das contas, não ironicamente, o rei que vai lá para a Inglaterra é um rei holandês. Aí as instituições vão começar a ser transportadas da Holanda para a Inglaterra e depois imitadas por toda a Europa. E aí é capitalismo para o mundo todo. Aí é capitalismo para o mundo todo. Primeiro para a Europa, ainda no século XIX para a Europa, e depois para o mundo inteiro, né? Começa na Holanda, transporta para a Inglaterra, a França imita, assim que o Napoleão toma o poder, ele cria o Banco da França, certo? Então começa essa estrutura que tem na Holanda, é transmitida para a Inglaterra, a França copia, tira na canetada o sistema feudal, e aí depois vai se espalhar no século XIX, depois que dá errado o Congresso de Viena, né? Aí vai se espalhar para o mundo todo. Tranquilo, gente? Estou entendendo o que eu estou dizendo?